Fala aí pessoal do Allplay, Vinícius Sobral aqui, e hoje eu vim conversar com uma atriz gigante que tá ganhando todo o cenário aí do audiovisual brasileiro, e ela tá numa novela que tá todo mundo querendo saber, que é Beleza Fatal. Vocês podem conhecer ela aí de alguns trabalhos, como Onde Está Meu Coração, no Globoplay, Todo Dia Mesma Noite na Netflix, e dá pronto pra lá na Max. Ela hoje está vivendo a nossa querida Carol Argento lá em Beleza Fatal. Então seja bem-vinda, Manu Morelli. Oi, é um prazer imenso estar aqui, Vini, estar aqui no UOL com você, com essa equipe maravilhosa, sendo tão bem recebida. É uma honra estar aqui, tô muito feliz mesmo. Obrigado, mano. Depois de um direct, gente, foi um direct que rolou aqui. Eu assisti os episódios, eu mandei o direct, veio o convite e rolou, e deu certo. Depois de muito perrengue. A gente se apaixonou depois de muito perrengue. A gente tá junto desde a estreia no Municipal. Sim. Então, assim, o que o Municipal uniu nada separa. Aí. Gostei, Débora, gostei. Mano, conta pra mim como foi participar de uma novela tão gigante, a primeira novela do stream da Max, um elenco incrível. Então, como é pra você tá? Como é que foi receber esse convite? Foi uma honra imensa, assim, foi uma honra imensa. Quando eu vi o elenco, quando eu vi a história, quando eu vi todo mundo que ia trabalhar na novela, a equipe também, os roteiristas, eu fiquei totalmente emocionada, porque eu entendi que a minha primeira novela seria uma novela que abria espaço no mercado, assim. Eu acho que isso é fabuloso, tanto para os atores, quanto para a equipe, para qualquer operário do audiovisual, quanto para o público também, assim. Eu acho que quanto mais oferta a gente tiver, mais elevada vai estar a cultura do nosso país. E o meu desejo de fazer uma novela não é de agora, assim, né? Afinal, a novela é um dos maiores representantes da cultura brasileira, uma essência brasileira. E como diz a nossa diretora Maria de Médici, um beijo, Mary. É uma novela botocada, uma novela com botox, que não tem medo de ser novela, que não tenta ser outra coisa, que assume o gênero, e eu acho isso maravilhoso. Além de tudo, é uma novela também que se comunica com a juventude, né? Não é sempre que isso acontece, assim. Eu acho que esse é um acerto enorme, porque é muito legal aproximar a juventude dessa essência brasileira que é a telenovela mesmo. E falando sobre isso, eu acho muito legal, porque eu acho que essa é a primeira novela em muito tempo que tá trazendo um público totalmente novo. Isso é muito legal. Acho que envolver a internet. Eu vi o Rafa Montes falando que ele escrevia alguns episódios pensando nos memes. Então, cara, isso é muito genial, porque a gente traz muito pra realidade da gente hoje, que é a internet. Então tem que estar na internet. Muito, muito. E como fala a Fernanda Torres, não sei se é exatamente assim, mas ela disse que os memes são uma forma superior de arte. E eu acho que eu concordo com isso, eu não acho que isso é irônico em nenhum grau, assim, porque é realmente uma maneira de comunicação Sim. que também traz uma essência profundamente brasileira, né? Que também tem a ver com essa possibilidade da gente ser feliz, mesmo com a escassez, com pouco a gente consegue rir, trazer piada. E em relação a justamente isso que você tá falando, gente, é impressionante. Tem em muitas capitais do Brasil, tá tendo encontro em festa pra assistir Beleza Fatal. Tem uma aí que eu vi que tem o drink Lolopolitan que inventaram. Eu fiquei sabendo, isso não é mentira, eu fiquei sabendo que o Lolindo foi chamado para uma festa. É sério, vai ter uma festa no apartamento, não sei de quem, que chamaram o Lolindo, e vai Lolindo, entendeu? E ia ser, mas conhece o dono? Não. Não, não, eles se apaixonaram de fato Pelo pelo... personagem. Como não, né, gente? Saudades do Lolindo. Beijo, Choquito. Não beijo, Choquito na Bienal, é do galã. Beijo, Choquito, então. Beijo, Choquito. Mas é isso, eu acho que é uma novela que trouxe essa modernidade e conseguiu se comunicar muito com a galera que não assistiu novela há muito tempo. E como você falou, não tem medo de falar que é uma novela. Não. Porque já teve outras produções que, é novela, não é novela. Essa já chegou falando e eu achei muito legal isso. Já chegou falando. Achei muito legal. Então, Manu, falando um pouquinho sobre a personagem da Carol. Como foi esse processo de viver uma personagem que ela começa ali como uma menina ingênua, se transforma em uma mulher e que descobre que aquela família imaculada, que é a família Argento aqui, não é o que ela pensava. Tem muito podre ali, tem a avó que pega pai, tem avô que não presta, um monte de coisa. Então, como é que foi viver esse processo? Cara, assim, pra mim, enquanto atriz, foi muito desafiador, mas por isso também foi maravilhoso, sabe? Eu acho que o processo foi um pouco parecido com a leitura do roteiro. Quando me convidaram para fazer a Carol e eu peguei o roteiro, eu fui lendo as páginas, fui compreendendo, né, que é essa mocinha, de fato, que é muito honesta, tanto nas reações quanto nas sensações, mas também é uma menina totalmente privilegiada, que também desconhece outras realidades, e isso não tem como ficar fora da personagem, porque se isso ficasse fora da personagem, seria inverossímil, e esse tipo de inverossimilhança não é interessante. E aí, quando eu fui lendo e eu fui vendo as bombas que ela recebia, tem uma expressão até na Bahia que minha namorada me ensinou, beijo, Samanta, te amo, que é pegando a galinha no pulo. Que é quando você fica, tipo assim, você tá sempre só recebendo informação, recebendo informação. E a Carol é isso, né? A Carol, assim, acho que tem uma cena que é aquela que ela descobre que é a Ramona com as cartas.
O resto é muito forte. É muito forte essa cena, é muito forte. O resto todo é ela ou vendo, ou recebendo, ou ouvindo alguém falar na cara dela. Então, a construção da dignidade dessa personagem, que é humana, que tem um bom caráter, mas nem por isso ela precisa ser burra por ter um bom caráter, ela é muito complexa. Porque assim, não é de agora que a gente tá cansado das mocinhas clássicas. Não é de agora que a gente... Por isso que a Sofia é uma mocinha tão interessante. Sim, tão interessante. Porque ela deixa a raiva tomar conta dela. Ela deixa essa vingança entrar na vida dela de forma que não tem como sair. Então, a Carol não, né? A Carol tem um formato de mocinha mais clássico, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito importante nessa novela que ela exista pra gente lembrar que é importante, sim, o bom caráter. Porque essa discussão não é recente, né? Tipo, vale a pena ser honesto no Brasil? O próprio Gilberto Braga, em Vale Tudo, fala isso. Essa novela é pra gente perguntar pro público e colocar o questionamento de se vale a pena ou não ser honesto no Brasil hoje em dia. Eu acho que Beleza Fatal também traz isso. Então, é importante também que exista o respiro que a Carol representa na novela. Ela é uma bússola moral. Então, assim, por mais que às vezes isso leve a gente pro lado, tipo, ai, quero ver a Lola fazendo maldade. Eu entendo, eu também quero, eu sou lover, gente. Como não ser... Quem não é, né? Quem não for lover, atira a primeira pedra, entendeu? É impossível. Mas eu acho que nessa novela, por ela também ser muito bem desenhada, com 40 episódios, cabe esse respiro. Sim. Cabe a Carol ali mostrando pro público, tipo, não, tem alguém aqui que tá pelo certo. Porque senão fica... Qual é a base, né? A gente fica sem base. Mas assim, completando a resposta, foi muito desafiador, mas foi muito interessante. E ao mesmo tempo também, eu acho que as personagens da minha trajetória são personagens completas, assim, né? Você vê, pô, da ponte pra lá é uma vilã que começa sendo gostada. Todo dia, mesma noite, é uma menina, né? Tudo bem, é uma história real de uma menina que falece por causa de uma tragédia criminosa. Então, assim, também é complexo, porque a vontade que eu tinha fazendo as cenas era sempre de chorar, mas eu tinha sempre que estar ali... infundindo, imputando essa energia, sabe, assim, de vida, né, pra justamente comentar sobre a falta dessa vida. Onde Está Meu Coração, na Globoplay, é uma menina que também não é uma vilã, mas ela atrapalha um pouco o tratamento da irmã que tá tentando sair do crack. Então, assim... Difícil. São personagens complexas, são personagens que não têm uma camada de simples solução, assim, que também não ganham o público de cara. Então eu acho que tem um desenho que eu tô aprendendo a fazer que eu, assim, dedico a essas personagens que eu pude fazer, sabe? Assim, fico muito feliz também de fazer a Carol por isso. E o bom é que a Carol ela é muito humana, né? Ela é. Quando ela realmente tem uma alma muito boa, eu sinto ali, ela tem todo o privilégio dessa questão, mas ela realmente tem uma alma muito boa. Muito honesta, né? É muito honesta, como a mãe dela, Márcia, que a gente vê na história depois que a Márcia termina morrendo por conta de ser honesta com o próprio pai. Então, eu acho muito legal essa questão que ela é honesta e ela, quando tem que extrapolar, quando ela descobre tudo, ela é verdadeira. Ela vai lá e extrapola e vive como uma pessoa real. Isso eu acho muito legal na construção da Carol. Ah, obrigada. Muito, muito legal. E aí, eu vi uma entrevista das duas Camilas, da Camila Pitanga e da Camila Queiroz, falando sobre a questão de gravar do primeiro capítulo até o 40 em um cenário. E aí depois voltava do zero e gravava do primeiro capítulo até o 40 em outro cenário. Então, como é esse processo? Eu fico imaginando, meu Deus, como é esse processo? Que você começa numa personagem, você tem toda uma evolução de uma trajetória, e aí você tem que fazer isso em um cenário, você vai pro próximo e zerou, e tem que começar tudo zero. Como é que é isso? Cara, isso é uma loucura total. Isso é uma loucura total, mas eu tô um pouco acostumada já. Porque, na verdade, como eu nunca fiz nada na obra aberta, eu não sei exatamente o que que é isso de ir gravando, entre aspas, em ordem, né? Porque nem na TV aberta é, de fato, em ordem. Mas, assim, existe uma ordem mais cronológica. Então é comum, assim, é comum pra mim ter que começar por uma cena onde... A primeira cena depois de uma sensação horrorosa, depois de viver uma situação horrível. Mas como é uma novela e tem mais episódios, eu tinha a sensação de estar fazendo uma série enorme. Então, óbvio que é um pouco mais cansativo e você tem que estar sempre atenta à construção cênica que você tá criando. Ao mesmo tempo, assim, você não sabe como é que você vai reagir, né? A situação vem muito na hora, a sensação, a sua intuição, ela vem muito na hora. Então não dá pra combinar com o outro time como é que você vai jogar. Então eu acho que tem essa coisa de confiar em você, mas também não confiar tanto, entendeu? Tipo assim, vou fazer essa cena confiando que eu vou por esse caminho, mas eu também não posso acreditar que eu vou nesse caminho 100%, porque eu posso chegar na hora e a direção vai ser outra, e o outro ator vai jogar de outro jeito comigo, e eu vou ter que fazer o que eu tô fazendo aqui.
dançar conforme Dançar a com música. a música. E assim, essa questão que você falou, realmente, você vai construindo ali toda uma personagem, assim, pra mim eu vejo como muito difícil, mas como você não tá trabalhando com uma obra aberta, é uma obra fechada, então você realmente tem que fazer isso. Você não sabe muito bem o que vai ser o próximo, você não sabe a ordem daquilo ali. Eu Exato. acho que numa obra aberta, posso estar errado, mas aí o público influencia muito também. E aí você consegue ir mudando uma trajetória, escutando aquele público, Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Eu acho isso muito legal. Então, isso é legal, porque aí o autor ele consegue mexer de acordo com o que o público quer, o público gosta, assim vai fluindo. E aí, pegando por esse gancho, qual foi, uma curiosidade, qual foi a primeira cena que você gravou da Carol Argento? A primeira cena que eu gravei da Carol Argento foi o enterro do vovô Átila. Juro por Deus. Juro, foi a primeira. Cara, é difícil. Muito! Difícil, porque ela sai de uma trajetória de um monte de... ela foi bombardeada de informações ali. Gente, coisas leves, entendeu? Primeiro, você descobre que sua vida inteira é uma mentira, porque na verdade seu avô que matou sua mãe, que você achava que estava vivo. Depois você fica sabendo que o seu namorado mentiu pra você o tempo inteiro, que na verdade ele só começou a namorar você pra conseguir informações sobre a sua família terrível. Aí depois você descobre que seu pai pegava a sua avó, que voltou dos mortos, e depois então seu avô morre. Mas assim, foi Tudo isso em um dia. tudo isso num dia, 2, mais ou menos. Mas o interessante foi assim, é exatamente sobre isso que a gente estava falando agora há pouco. Você tem que fazer escolhas. Você tem que fazer escolhas. Então, qual foi a minha escolha naquela cena? Que é uma escolha que até pode ser um pouco ousada, mas no fim eu fiquei, ok, acho que funcionou. Eu fiz ela muito cansada. Porque assim, gente, humanamente impossível você ter força no velório pra chorar depois de tudo que essa menina descobre. Assim, na minha opinião, na construção que eu criei pra Carol, não é esse o lugar, entendeu? Ele já morreu pra ela na hora que ela descobriu que ele matou a mãe dela. Então, assim, na minha construção, tem até um quesinho de alívio. Do tipo, não sei mais que conviver com o Matusalém destruído a velha guarda, entendeu? Eu acho que nem lidar com as consequências do que ela descobre também. Sim. Que é pesado, porque a Carol, ela viu o avô como, assim, a inspiração da vida dela. Sim, exatamente. E aí, do nada, tudo isso é desconstruído em poucos dias. Sim, Né? sim. Então, assim, eu acho que pra ela até tem essa questão do alívio, porque, assim, eu não vou ter que lidar com essa situação, Pesou. com ele vivo. Exatamente. E foi difícil, em primeiro lugar, não a parte da inspiração, porque a parte da inspiração foi muito fácil, porque o Arson Capri é um gentleman, é um ser humano maravilhoso, é um ator esplêndido, é uma pessoa maravilhosa. Então, de certa forma, eu como telespectadora, porque essa novela, por ser uma novela de muito plot, e a gente vê um ano depois de ter feito, é muito difícil você não ver como telespectador. Então, eu não... Gente, eu juro pra vocês, talvez eu seja até cancelada, mas eu não consegui ficar com raiva do Arson. Porque eu muito Erson. A gente realmente criou essa relação tão forte no começo da novela, de carinho, e naturalmente também. A gente saía pra jantar, a gente tava muito junto. Que eu ficava tipo assim, não morre, não. E eu tive amigas que me ligaram dizendo, cara, ele é um crápula, mas assim, é uma pessoa, dá pra ver que ele é gente boa. Tipo, ele é gente boa mesmo, na vida real. Então, assim. Personagem não tanto, mas ele sim. Não, mas claro, tem as cenas ali que ele é transfóbico, que ali eu consegui sentir bastante raiva, inclusive, assim, naquele começo, quando a gente tava começando. Ideia. Nossa, e a Kiara, a gente tudo minha amiga, né? Eu ficava assim, desgraçada. Mas no fim das contas, eu acho que foi uma construção muito interessante, muito bom botar esse senhor dono de tudo, gay, não assumido, como transfóbico. Eu acho que é um comentário muito importante, socialmente falando também, sabe? Tipo assim, as pessoas que têm muito preconceito, na verdade, elas estão escondendo Algum está. alguma história ou algum desejo muito oculto, né? Assim, senão por que você vai sentir tanto ódio de uma existência? E eu acho o personagem do Átila um dos mais complexos. Porque Sim. ele tem que esconder uma história, ele tem muitos segredos, e o pior é que todo mundo fica ameaçando ele. Pra mim, eu acho uma situação terrível. Os filhos, todo mundo briga com ele, todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo. Tudo por dinheiro. Né? Então, assim, eu acho um personagem bem complexo. E aí, pegando por esse gancho, assim, como é a relação com o Murilo em cena? Como é que foi esse processo, né, com o Tomás, o seu pai, na novela? O Murilo é outro gentleman, gente. O Murilo é outro homem maravilhoso, muito gente boa, muito querido, muito bom de conviver dentro e fora de cena, muito bom de jogar. Beijo, Murilo Rosa, meu pai. Te amo. Inclusive, foi complexo, assim, porque eles têm uma relação muito, muito carinhosa, né? Tipo assim, eles são um acolhimento um do outro, e a Gisela muito frágil. Sim. Júlia Stockler, dona do Brasil.
que atriz, meu Deus do céu. Ela é muito frágil, então eles acho que dividem um pouco essa dor de ter que cuidar dessa mulher, mas ao mesmo tempo uma família tão doida que nem dá pra dar tanta atenção assim, né? A família tradicional brasileira. E aí, eu acho muito legal que a gente conseguiu construir esse amor, esse carinho e essa verdade. E no final também, assim, é isso. Tu é meu pai, mas eu não tô passando pano, não. Tem até uma cena muito boa, eu gosto muito do roteiro, que é isso, né? Ele fala assim, já contei pra Andréia, né, da questão da Ana, ela fala, muito bem, você já é bem grandinho pra assumir o que faz. Então eu acho que é bonita essa virada de, tipo, deixar de ser a filhinha do papai e virar um pouco uma adulta que consegue olhar pra ele e dizer, meu irmão. E questionar alguns pontos que ele faz, e ali tem uma conversa bem de um pro outro. Isso eu acho muito legal. E aí, falando um pouquinho do que todo mundo quer saber. O que é que o pessoal pode esperar da Carol Argento no final de Beleza Fatal, sem spoilers? Mas assim, o que é que você acha que a galera pode esperar dessa Carol? Eu acho que assim, meio das duas uma, né? Ou ela se afunda de uma vez por todas e não consegue mais sair do poço que ela entrou, ou ela dá a volta por cima, faz uma terapia aí, quem sabe, e segue a vida. Eu, obviamente, torço para que a bichinha fique bem, né? Mas eu não sei, não tem como dizer pra vocês o que acontece, assim. Mas assim, o que a gente pode esperar? Pô, muitas coisas. Fica vários ganchos abertos. A questão com o Malik, a questão com a própria família, Sim. né? Então, assim, eu acho que tem a questão com a Sofia, porque também é uma pessoa que, tipo... Que ela acreditou no começo que era uma amiga muito grande, que se infiltrou uma amiga. Eu com ela. Cara, Foi a foi Flávia. pesado. Dentro da casa dela, tá laricando duplamente, entendeu? Não é fácil não, amor. E Pegando o ex dela. pegando as pessoas no Twitter, assim, né? Porque eu adoro que o povo vê novela, às vezes confunde personagem com atriz. Aí, @Manu, como que você não bateu na cara dela? Eu falei, olha, eu não bateria na cara da Camila Queiroz porque eu a amo, acho incrível. Beijos, Camila. Mas eu, enquanto Carol, e ela, enquanto Sofia, amor, Dá vontade, ó. tem até um abajurzinho na cena atrás, eu confronto ela, que eu pegaria o abajurzinho e daria na cabeça. Tem certas agressões que a gente precisa. Olha. Manu, e aí conta pra mim como foi esse processo pra você começar na vida como atriz. Como foi? Você já começou, já foi direto num projeto grande, eu teve que ralar muito pra chegar lá. Tive que ralar muito pra chegar lá, mas ao mesmo tempo também foi um processo muito orgânico, né? Eu sou gaúcha, sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E aí lá eu fazia teatro na escola, inclusive meu primeiro professor foi o Igor Simões, maravilhoso, que fez até uma curadoria maravilhosa aqui num dos Sesc, no Sesc do Belenzinho, que eu não vou lembrar o nome, mas ele é incrível, ele é um artista incrível. E fazia as minhas aulas de teatro e tal. Só que minha mãe, ela dava aula de história e teoria do teatro, do cinema na universidade. Beijos, mãe, te amo. E aí, eu meio que era chamada pra fazer os curtas dos alunos dela pra fechar semestre, curta de faculdade. Então, desde os 6 anos eu ia. Legal. E aí tem um aluno em especial, que é o Léo Peixoto, que sempre foi me chamando pra fazer esses curtas. E aí, quando eu tinha, tipo, 11 anos, ele fechou um curta por edital. Aí foi a primeira vez que eu ganhei um dinheirinho. Mas então, assim, eu, capricorniana como sou, não imaginava que eu ia trabalhar com isso. Eu sempre soube que o teatro ia ficar na minha vida pra sempre. Sim. Que eu sempre faria teatro. Mas eu ficava, tipo, não sei, né? Nasci em Pelotas, eu não tinha essa perspectiva. Entende? Assim, de fato, era um sonho, mas não era um sonho realizável. Palpável, Sabe? né? Palpável. Exato. Não é que nem nascer no Rio que você vê a pessoa... Hoje você tá andando na praia, ontem a pessoa o famoso estava na praia também, o Projac é na sua cidade. Então, não tinha essa realidade tão próxima. Aí eu fiz esse curta, foi legal. Depois teve um filme que eu fiz com 16 anos, que se chama Domingo, é um filmaço, eu amo, tem na Globoplay, tem na Telecine, direção da Clara Linharte, do Felipe Barbosa, que todos eles são aqui do Sudeste, né, que é onde tem realmente o dinheiro para realizar o audiovisual. E eles foram para Pelotas gravar um filme, com o roteiro do Lucas Paraíso, que é o mesmo roteirista de Os Outros, de Sob Pressão. E aí eles chegaram lá, eu tinha 16 anos, me chamaram para fazer um teste, eu falei, óbvio. Fiz, deu certo, fiz o filme, e aí tem vários atores maravilhosos, tem a Camila Morgado, tem o Chay Suede, tem o Augusto Madeira, que fez meu pai em Domingo, hoje em dia faz o meu já sogro, talvez não mais, Lino, e aí foi muito maravilhoso, e eu vi ali eu vi que ferrou, sabe assim, ali eu falei, ferrou. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Mas aí trabalhava de outras coisas nesse tempo em Pelotas. Trabalhei já de secretária, trabalhei de babá, trabalhei de várias coisas. Qual foi o trabalho mais inusitado que você já passou? O trabalho mais inusitado que eu já passei foi na pandemia. Foi depois de uma eleição Transformação que foi cancelada pela Covid. Aí eu falei, cara, todo mundo voltou para suas cidades de origem. Eu
voltei pra Pelotas, falei, cara, já não caibo mais aqui, amo Pelotas, mas já tava em outro movimento. E aí eu fui pra São Paulo fazer alguma coisa lá, tá perto do movimento das artes da cena e tal. E aí precisava de um trabalho, pandemia. Aí eu consegui um trabalho muito inusitado. Eu trabalhava, mas, gente, antes do Tigrinho, antes de todas essas coisas, isso é importante mesmo, sabe? Era uma época em que as pessoas com mais poder aquisitivo faziam isso. Não era essa loucura que é hoje, que eu sou totalmente contra. Importante que se diga. Eu fazendo o teste, eu não sabia exatamente pra quê. Aí me ligam pra dizer que eu tinha sido contratada. Um fun fact é o seguinte: eu não tinha ensino médio, porque eu saí no meio do Instituto Federal, faltando um semestre a me formar, pra gravar Onde Está Meu Coração em São Paulo. Então eu não terminei o ensino médio. Então, assim, eles pediam histórico escolar em quase todos os trabalhos. Esse era um deles. E aí eu dei um migué, falei, porque tá fechada a minha escola, não consigo pegar. Mentira, eu não tinha. Eu tinha ali 19 anos. E aí eles me chamaram pra um prédio aqui na Faria Lima. Do lado. Aqui do lado. Eu fui, fiz o teste, me falaram um valor. Falei, um valor bom, o que é isso? Aí, faz um teste aqui na roleta. Entendi. Dealer de cassino online. Eu ficava 2 horas por dia na roleta, com vestido de paetês e uma máscara de paetê. Depois eu posso mandar foto pra vocês me seguirem, se vocês quiserem. Quero ver. Falando, boa noite, senhoras e senhores. Hoje é dia de quebrar banca. Qual que é o número da sorte? Vem comigo. E ficava na roleta 2 horas. E ficava 1 hora, era escalonado. 2 horas na roleta, 2 horas no bingo. Só que eu fui demitida um belo dia. Por quê? Juro por Deus que foi o que me disseram. Porque eu ficava muito triste no bingo. Por que será, né? Só que o bingo é complicado, porque a roleta você ainda fica falando bingo, você fica tirando a bolinha, fazendo cara de bonita e devolvendo. Então tem uma hora que começa a vir a crise existencial. E você tá lá, ó. Lembrando, era pra eu estar atuando com a Nívia Maria. Era pra eu estar gravando a Malhação. Aí pega. Mas foi muito legal depois disso. Vários preparadores de elenco até já entraram em contato comigo, porque tinham trabalhos que envolvia isso, pra perguntar como é que fazia, como é que era. Inclusive, fiquei aí sabendo, gente. Se precisar de uma croupier, de uma diva, estou online. Posso tirar as dúvidas. Mas depois nunca mais me envolvi com o mercado de jogos. Fica evidente aí pra todos que estão ouvindo aí, traquepias. Mas então foi muita relação, sério mesmo, foi muita relação, foi muito desejo, foi muita vontade de fazer dar certo, foi muitas vezes que eu pensei em desistir, eu falei, não, eu gosto muito dessa parada. E também o desejo de abrir o meu leque. Então, hoje em dia também eu já trabalho como roteirista, assim. Legal isso. É um trabalho mais autoral, né? Tô começando, mas assim, eu tenho alguns roteiros e desejo muito dirigir um dia também. Eu gosto muito da sétima arte como um todo mesmo, assim. Que legal. E o que é que a gente pode esperar dos seus próximos trabalhos? O que você pode contar pra gente? Assim, tem um que eu não posso contar ainda, mas eu tô muito animada. Quando eu puder, eu vou falar com o Vinícius e com o UOL pra gente falar disso melhor. Mas no momento, tem um filme muito legal, que é do Leonardo Peixoto. Lembra que eu falei esse nome? Era uma plano da minha mãe, que me colocava pra fazer os curtas. E ele sempre me falou, olha só, quando eu fizer o primeiro longa, você vai estar, pois dito e feito. Tem esse longa, que é o Espiral, que é um longa gaúcho, que fala sobre, primeiro longa dele, que fala sobre a indústria calçadista em Novo Hamburgo, que pra quem não sabe, teve um boom muito grande uma época. Várias famílias basicamente se sustentavam com isso, e aí deu uns 10 anos e acabou. A China e outros lugares começaram a fabricar muitos sapatos, mas era um polo calçadista. E aí o filme é mais sobre como essa família se dá ao decorrer dessa mudança. E aí é muito legal porque tem, tipo, tem todos os personagens em 2 fases. Então tem eu na minha fase e eu mais velha. E às vezes eles dialogam entre si. E minha personagem é LGBT. Então tem toda uma descoberta da família. E aí eu achei bem legal, assim. Foi muito maneiro. Eu voltei pro Sul pra gravar. Que legal. Então é um filme que já tá gravado, então. Já tá gravado, vai estrear esse ano. Espiral se chama. Que legal. Então vamos conferir. Bom, Manu, eu queria agradecer demais por ter aceitado esse convite, por ter vindo. Acho que a gente se conectou muito lá no dia do evento e deu super certo. Acho que hoje fluiu muito, apesar dos perrengues. Eu amei estar aqui com você. E sério, parabéns por esse trabalho. Eu desejo extremo sucesso pra você. Prazer. E agora a gente se conectou, então não vamos largar mais. Vamos ver coisa boa por aí. Vamos largar mais. Agora a gente tá junto. Gente, olha só, Beleza Fatal tá babado. Depois eu quero todo mundo comentando o que achou desse último capítulo. Eu tô até às 11 de tantos plot twist já. E vem mais um, mais um, mais um. Então é isso, gente. Obrigado. Sigam a Manu nas redes sociais dela. Me sigam as redes do UOL. E vamos assistir esse final de Beleza Fatal.